A Sandra tá aí? Meus queridos amigos, que bom a gente poder estar juntos nessa noite, não é? Podemos, eu ia dizer encerrar o dia, mas não. É começar um novo dia, não é? Porque já deu o pôr do sol, começar um novo dia na presença de Deus. Sejam bem-vindos, que Deus te abençoe nessa noite, que a gente possa, ao abrir a palavra de Deus, a gente possa permitir o Espírito Santo falar aos nossos corações. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. O Espírito Santo, ele tem para você, ele tem para mim, ele tem para nós uma mensagem para aquele momento. E é interessante que você pode ler o mesmo texto vários dias seguidos. E Deus, ele vai falar ao coração de forma diferente. Então, Deus, ele é criativo, ele é versátil, ele Ele sabe as nossas necessidades diárias e ele vai nos atender exatamente naquilo que a gente necessita. Então, que nessa noite, ao abrirmos a palavra de Deus, que você seja tocado aí pelo Espírito Santo, que algo do que falarmos possa causar um impacto aí no teu coração e você dizer para Jesus: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu continuo na caminhada. Senhor, me ajuda a alcançar o alvo proposto por ti. Dona Sandra chegou aqui. Dona Sandra, o pessoal está perguntando por você Eu aqui. tô aqui, gente. Gente, eu tô aqui. Boa noite para todos. Deus abençoe cada um de Boa vocês. noite. Amém. Então, Paulinho, por gentileza, antes de abrirmos a palavra de Deus, nos eleve a Deus em oração. Peça as bênçãos de Deus para aquilo que for estudado nesta noite. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa segunda-feira. Amém, Que Senhor. possa nos iluminar a nossa mente, que possamos aprender um pouquinho sobre o livro de Daniel hoje novamente e que possamos compreender cada palavra sua que vai dizer para nós hoje aqui. Perdoe Amém, meus Senhor. pecados, as minhas falhas, a minha teimosia, que às vezes eu sou muito teimoso. Ilumine a nossa vida, por favor, Senhor Deus. Nos aumente a nossa fé, nos credencie com a sua palavra e, por favor, Senhor Deus, as pessoas que vão assistir depois disso possam ser iluminados também com o seu nome, com o seu grandioso perdão, por favor. Em nome Amém, do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, olha só, o nosso estudo de hoje ele tem esse título sobre Daniel, né? O destino do mundo em um capítulo. Seria possível isso? Será que Deus resumiria toda a história a partir de um ponto até o final, até a volta de Jesus em um único capítulo? Bom, é isso que nós vamos ver hoje. E você vai poder descobrir ao estudar esse assunto em que ponto da história nós nos encontramos, não é? Enfim, a gente vai poder também descobrir, falta muito para a volta de Jesus? A gente sempre, a gente sempre fala, Jesus está voltando, mas com que base a gente fala que Jesus está voltando? São os sinais que estão aí diante de nós acontecendo no mundo? Seriam esses acontecimentos, guerra aqui, guerra acolá, seriam sinais da volta de Jesus? Ou tem alguma coisa mais específica para a volta de Jesus, para que ele venha, que seja necessário acontecer para que ele venha? Então, hoje a gente vai poder, pelo menos, abrir um pouquinho desse leque e conhecermos aí, em um capítulo, o andar das nações, não é? O encerramento das nações e a volta de Jesus. Deixa eu só falar um oi aqui para uma pessoa muito querida minha aqui. Oi, Rian. Boa noite, oi gente, boa noite. Boa noite, Olá. Boa querido. noite. Boa Boa noite. noite. Que bom que você está conosco.
Obrigado. Você está em casa? Tô sim. Chama a turma para sentar aí do lado para estudarmos juntos aí a palavra de Deus. O pior é que tá cada um na sua loja. Só Eita! tá. Então tá bom, que você desfrute aí e querendo participar, fique à vontade, tá bom? Tá bem. Bom, vamos lá. Então, irmãos, queridos, qual o futuro do planeta Terra? Vocês já repararam que nos últimos anos, muitos programas no mundo têm sido feitos? Existe um projeto, melhor dizendo, para salvar o planeta? O Papa Francisco morreu, mas no início do pontificado dele, ele lança um documento chamado Encíclica Papal, cujo título dela é Laudato Si, e essa encíclica, ela trata ali do bem-estar do planeta. E toda a todo o documento ali tratado tem como objetivo que salvar o planeta. Por que salvar o planeta? Porque não somente o Papa Francisco naquela época, mas cientificamente já foi comprovado que o planeta Terra está morrendo. Hã? As fontes naturais, energéticas e tudo mais estão sendo esgotadas pelo uso, pelo consumo e tudo mais. Então, surge para a gente essa pergunta: qual o futuro do planeta Terra? Eu pergunto a vocês hoje, nessa noite. Para você aí, Mariana, qual o futuro do planeta Terra? É, não sei dizer, né? Tá acontecendo tantas coisas. Não é verdade? É, Rian, diz Oi. pra gente, você é o mais jovenzinho aí do grupo. Diga pra gente, o que que você pensa a respeito disso? Ah, sim, do jeito que tá, a mente das pessoas só pensam no agora, né? Ninguém pensa lá na frente, eu acho que é daí pra pior. Ok, vamos lá. A gente pegou o mundo de uma forma geral. E das nações? Você já reparou, o mundo é dividido aí em duzentas e tantas nações. Você já reparou a desigualdade que há entre os povos? Se você vem para essa região aqui, que é a região da África, há uma desigualdade, uma crueldade tremenda. Se você vem para essa região aqui, que é dos Estados Unidos, uma riqueza, uma abundância. Se você vem para essa outra parte aqui, que pega a China, a Rússia, que é a gente pode chamar aqui dos tigres asiáticos, né? A Índia, um lado da Índia extremamente rico, o outro lado extremamente pobre, né? A Rússia, aí com um grande território, querendo um pedacinho de terra lá da Ucrânia. Você vê que o mundo não há um entendimento entre os povos, entre os governantes, entre os países. Aí a gente vem aqui para a América do Sul, nós estamos aqui nessa área verdinha aqui, e a gente sofre cada dia com tantas coisas ruins que acontecem em nosso país. A gente não tem muito conhecimento do que acontece aqui, nesses países, mas a gente tem conhecimento do que acontece aqui, no nosso país. E quando você olha para o teu país, a condição em que ele está, uma condição de falência em todos os aspectos, e a gente diz assim, puxa vida, de repente lá fora, em outro lugar, esteja melhor que aqui. A realidade é que o mundo inteiro está sofrendo
uma decadência em todos os aspectos. Decadência moral, decadência social, familiar, econômica, certo? Então, política. Então surge a pergunta: qual o futuro do planeta? Qual o futuro das nações? O que vai acontecer? Como pode ser mudado? Enfim, o que fazer para mudar a atual situação em que o mundo se encontra? Bom, a palavra de Deus, ela revela para nós que nos últimos dias haverá um reino que dominará sobre toda a terra. E eu fiquei na dúvida: seria os Estados Unidos, a Rússia, a China? O que vocês acham? Qual desses três que nós colocamos aí é o mais apto, vamos dizer assim, para governar o mundo, para colocar ordem no mundo? Claudinete, o que Hum. você acha? Qual desses seria o mais apto? Estados Unidos. Estados Para Unidos? governar. Se nós Tá fôssemos fazer bem? uma votação aqui, perguntasse: olha, levante a mão aí, quem acha que Estados Unidos? De repente alguém iria levantar a sua mão, o Rian, né? A Rússia, a China, devido ao crescimento que a China está tendo e tudo mais, não é? Mas sabe, a realidade, quando a palavra de Deus ela fala de um reino, ela não fala de um reino terrestre. Porque todos os reinos terrestres, eles tiveram o seu início, o seu crescimento e o seu declínio. Isso foi desde lá dos dias antecedentes ao dilúvio até nossos dias hoje. Ok? Então vejamos, se nenhum reino terrestre pode dar resultado positivo a esse mundo, pode mudar a história desse mundo, então como que Deus fará isso? Vamos ver. Veja, esse texto é um texto muito conhecido nosso. E esse texto, ele traz para a gente uma certeza. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deixa eu dizer algo para você aqui que de repente você vai achar estranho. Existe uma lei que Deus, vamos dizer que Deus criou essa lei, vale para ele, mas também a mesma lei vale para Satanás. Você sabe que lei é essa? A mesma lei, vamos dizer assim, criada por Deus, que Deus obedece a ela, Satanás também tem que obedecer. Ordem. Oi? Que lei seria essa? Ô Lutervan, Oi? eu acho que é a lei que diz que nada debaixo dos céus ficará oculto. Que tudo quanto Deus fazia, ele vai mostrar, e tudo quanto o diabo fazia, ele terá que mostrar. É isso aí, Rian. Então, olha só, vamos trabalhar isso aí. Veja, tudo quanto Deus vai fazer, ele avisa antes. E tudo quanto o diabo vai fazer, ele também tem que avisar antes. Ok? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo de algo que a gente viveu aí há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, nós tivemos o que mesmo? 6 anos atrás? Pandemia. Pandemia? Pandemia. É, isso foi avisado antes? Foi, até através de filme. Em 2011, Hollywood lançou um filme chamado Epidemia. Esse filme, ele... Teve dois vírus também, Vírus também, não é? né? Mas esse filme Epidemia, se você assisti-lo,
né, você vai ver que os mesmos passos seguidos quando houve a pandemia em 2020 são os mesmos passos ali que o filme apresenta. Pois. Mesma coisa. Então, veja bem, aquele filme é o quê? É Satanás avisando, olha, eu vou fazer isso. As pessoas elas se impressionam com os Simpsons. Ah, os Simpsons preveram isso, preveram aquilo outro. Gente, e acontece. Já está tudo marcado. Satanás avisando. Em 1985, foi criado um jogo chamado Illuminati. Eu não sei quantos conhecem esse jogo. É um jogo de cartas. E nesse jogo de cartas, várias cartas, e elas mostrando acontecimentos futuros. Em 1989, esse jogo ele foi lançado ao público para que o público adquirisse. É interessante. 1989, 2001, 12 anos depois. Vocês se lembram o que aconteceu? As torres, o atentado às Torres Gêmeas. Já havia lá em 1985 uma carta que mostrava as duas Torres Gêmeas, elas sendo atacadas. Mostra uma foto, uma carta que é o Pentágono com um buraco, né? Ou seja, alguma coisa atingiu ali. Uma carta mostra uma epidemia que seria global. Então, isso para 2020. Então, o que é esse jogo Illuminati? Esse jogo Illuminati é Satanás dizendo, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu tenho que obedecer essa lei de avisar aquilo que eu vou fazer. Mas esse texto aqui, Deus, ele é muito interessante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos a quem? Então, Aos seus servos. Aos seus servos. Isso aqui. Cruz. Oi. Alguém ia falar algo? Não, não, não. Desculpa, Zé. Tá. Então, olha só. Isso aqui em Amós 3:7, lá no Antigo Testamento, a gente tem aqui essa sentença. Mas se a gente for ao Apocalipse, capítulo 1, eu gostaria até que alguém lesse aí para gente. Olha o que nós temos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ó, a profecia tem por objetivo desvendar o futuro. Para quem? Para os servos de Deus. Quem pode ler para a gente aí Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, a sentença lá de Amós, que nós vimos há pouco, revelar o seu segredo aos seus servos, nós encontramos aqui em Apocalipse, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Conforme nós falamos no nosso primeiro estudo sobre, quando abrimos o livro de Daniel, da apresentação das profecias, nós usamos esse mesmo texto aqui, lá, e lá nós dissemos o quê? Que a profecia ela não é para o descrente, a profecia ela não é para aquele que não teme a Deus. A profecia ela é para os servos de Deus. É para aquele que está conectado com Deus. Mas por que que a profecia ela é para os servos de Deus? Os servos de Deus, eles são atalaias desse mundo, eles são mensageiros desse mundo. E quando nós estudamos a palavra de Deus,
e nós conhecemos a profecia, e nós vamos diante dos homens falar de um preparo que deve acontecer antes que Jesus volte, a gente pode abrir a profecia e mostrar pelos acontecimentos que estão tendo lugar no mundo que Jesus está às portas, que o fim está próximo. Bem, queridos, entenda uma coisa. O versículo 3 diz bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam aquilo que está escrito. Então, olha que privilégio. A profecia não é algo para ficar guardada, velada, selada, sem que a gente estude, sem que a gente conheça. Não, maneira alguma. A profecia, ela traz aos nossos corações o quê? A alegria de saber que o tempo está próximo. Que aquele dia que nós aguardamos como o dia em que será o final de todo sofrimento, de toda angústia, toda dor, esse dia está próximo, que é a volta de Jesus. Ok? Então vejamos. Tome sua Bíblia, abra, por favor, em Daniel capítulo 2. Nós vamos conhecer um pouco desse capítulo dentro do estudo que estamos fazendo. O livro de Daniel é um livro maravilhoso. Deus ele teve o cuidado de mostrar para a gente detalhadamente como seria a história deste mundo a partir de Babilônia. Oi? Todos acharam, Daniel? Ok? Mariana, encontrou? Sim. Tá. Então, Daniel, capítulo 2, é o ano 604 antes de Cristo. O império que está governando o mundo daquela época é a Babilônia. O rei da Babilônia é Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, anos antes, ao ano 604, nós vimos na semana retrasada que, anos antes, ele invadiu o reino de Judá, Jerusalém, ele pôs fogo à cidade, levou todos os utensílios do templo, da casa de Deus, para a Babilônia, levou o povo para a Babilônia. Nós vimos semana passada também que jovens nobres, né, foram levados para a Babilônia, educados na cultura babilônica, aprenderam aí as crenças babilônicas e tudo mais. Tiveram seus nomes mudados e etc. Bom, é exatamente dentro desse contexto que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho. Você já teve algum sonho, que você acordou e você estava um tanto perturbado com aquele sonho? A gente tem sonhos. De repente você dormiu preocupado com alguma coisa e o teu subconsciente à noite ele começa a lançar flashes, né, daquilo que te preocupa e você acaba tendo uma noite mal dormida, ou então você foi dormir logo após ter jantado, coisa assim, e a gente acaba tendo sonhos que muitas vezes são pesadelos. Mas esse sonho de Nabucodonosor foi um sonho diferenciado. Por que diferenciado? Primeiro, ele sonhou, acordou impressionado com o que sonhou, mas um detalhe, ele não se lembrava do que havia sonhado. E mesmo não se lembrando do que havia sonhado, o seu coração estava o quê? Inquieto. Ele queria saber o que foi que eu sonhei, por que isso me incomoda tanto? Então, quando você vai para o capítulo 2, você encontra logo no início o seguinte, olha. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor,
teve este um sonho. Não é uns sonhos. Não, teve um sonho. O seu espírito se perturbou. Passou-se-lhe o sono. Então, o rei o que fez? Mandou chamar aí os magos, encantadores, os feiticeiros, os sábios do seu reino, para que declarasse ao rei quais foram os sonhos que ele havia tido. Bom, pergunta a você, é possível isso? Imagina, Mariana, você chega pela manhã, você chega para o Ricardo e diz assim, Ricardo, essa noite eu sonhei com um negócio, eu não lembro o que que é. Diz para mim aí, o que foi que eu sonhei? Como, né? Impossível, impossível. Veja, isso que é impossível hoje, também era impossível naquela época. Mas o rei, né, veja, o salário lá dos encantadores, dos magos, feiticeiros, os sábios, devia ser um salário alto. Então eles eram pagos para responder ao rei aquilo que o rei perguntasse. Ok. Você segue aqui o relato, no versículo 4, diz assim, olha, os caldeus, ou seja, aqui os magos, né, e essa turma aí de gente que era paga pelos cofres da Babilônia para revelar os segredos ao rei. Olha, os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei responde: olha, uma coisa é certa. Se vocês não me fizerem saber o sonho que eu sonhei e também a interpretação, vocês vão ser despedaçados. E as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. É o seguinte, me declare o sonho ou morram. E agora? Letícia, Letícia, injusto o rei? É, ele pediu uma coisa muito difícil. Muito difícil, né? Então, no versículo 7, você vai encontrar só, responderam segunda vez e disseram, ó rei, diga o sonho a teus servos e lhe daremos a interpretação. E novamente o rei diz para eles, olha, eu estou percebendo que vocês querem ganhar tempo, vocês estão me enrolando. Porque, porque vocês veem que o que eu disse está resolvido, né? Ou seja, o que está resolvido? Se vocês me declararem o sonho, vão ser privilegiados. Se não me declararem o sonho, vão ser mortos. Ou seja, trazendo aí para, vamos dizer assim, para um palavreado menos, olha, a chapa está esquentando para vocês. A realidade é essa que o rei está dizendo. Veja, queridos, se você segue aqui um pouquinho mais o relato, versículo 10, aqueles caldeus, aqueles magos, eles apelam para uma coisa que eles não tinham conhecimento. Viam, presenciavam, mas não tinham conhecimento. Olha só. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Verdade ou mentira? Verdade. 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 Não, Não é? Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Pergunto, verdade ou mentira? Verdade. Entre aspas, você se lembra de José lá no Egito? É. Só que lá no Egito, o rei lembrava do sonho e disse a José: olha, eu sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas
fraca, né? E José foi e deu a interpretação. Então, houve um caso lá atrás, um pouco diferente, um tanto diferente desse aqui, mas houve um caso em que o rei exigiu que fosse dado a ele a revelação. A diferença é que aqui o rei não lembrava. Você já se perguntou, eu quero trazer isso agora, aqui. Por que Deus deu o sonho a Faraó, tantos anos antes, mostrou a Faraó o que ele havia sonhado? E por que Deus agiu diferente aqui com Nabucodonosor? O que vocês pensam a respeito disso? Qual a razão? Me ajudem a O, desenvolver o assunto. o sonho de Faraó lá de José, porque provavelmente ele queria, né, como é que é? Exaltar José, não sei se essa é bem a palavra, mas de alguma forma ele lembrou de José lá na cadeia, lá na prisão, né? E então Aham. ele, como ninguém interpretou, e ele sabia também que ninguém ia interpretar, só José, provavelmente, eu não sei, foi uma forma de tirar José da prisão, sei lá. Ok, vamos lá. Alguém tem uma sugestão aí? Uma opinião a respeito? Um detalhe que vale a Outra. pena a gente chamar a atenção aqui é o seguinte: nessa época aqui do capítulo 2, Daniel já era um dos sábios da Babilônia. E eu pergunto a você, onde está Daniel? Se você segue o relato, você vai ver o seguinte: deixaram Daniel de lado, por ciúmes, por invejas. Então, quando ele chega no verso 10 e diz: olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. E você segue aqui no versículo 11: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Espera Não. aí, os deuses da Babilônia moravam com quem? Deuses? Os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, moravam com quem? Sei lá. Ninguém, porque eram falsos, né? Oi? Com ninguém, porque era só estátua, né? Ah, Falsos, muito né? bem, mas então as estátuas moravam com quem? Com eles. Com os homens. Não é? Lá no Egito havia estátuas que mudavam só a cabeça lá do deus, né? Mas as estátuas eram em forma humana e vários deuses eram adorados. O camarada ia lá no santuário de, sei lá, Osíris, os deuses lá, fazia suas orações, era um Deus visível. Na Babilônia não era diferente. Os deuses também eram visíveis, ok? Os deuses também eram visíveis. As nações pagãs, como a Síria, os filisteus, os deuses também eram visíveis. Vocês se lembram quando a arca da aliança foi levada pelos filisteus e foi colocada lá no templo dos filisteus? Lá havia uma imagem de Dagon. E quando os camaradas lá, os sacerdotes chegaram, aquela estátua estava tombada diante da arca. Botaram ela em pé. E a arca no templo de Dagon. E quando eles voltaram depois, lá estava aquela estátua quebrada. Ela caiu e ela estava quebrada. Então, os deuses da Babilônia eram deuses visíveis, eram deuses palpáveis, eram ídolos. E você observa nesse versículo 11, a coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os
Homens. Para quem eles estavam apelando aqui? Se os deuses deles estavam ali presentes em forma visível diante deles, então quem eram esses deuses aqui que não moram com os homens? Deus? Será que era um Deus estranho? Sei lá, deve ser Deus mesmo, né? Olha só. Daniel, quando ele ia buscar ao Deus dele, a gente vai ver mais adiante, Daniel ele ia para o seu quarto, ele abria a janela que dava, vamos dizer assim, na direção de onde estava Jerusalém, e ali ele orava pela manhã, ao meio-dia, à tarde, ele buscava a Deus, ok? Então veja, isso que Daniel fazia era observado pelos outros é, magos, sábios, encantadores, etc. Só que, quando eles iam adorar ao Deus deles, eles iam diante de uma estátua. E Daniel, ele ficava no vácuo. Ele orava o quê? Sem nada diante dele. Por isso eles dizem, cuja morada, os deuses aqui, não moram com os homens. Bem, o que Nabucodonosor faz? Condena todos aqueles sábios à morte. Todos. Vocês não prestam para nada, vocês não me fizeram saber o que eu sonhei, então a sentença de vocês foi dada e vai ser executada. Sabe, gente, eu observo uma coisa muito interessante ao estudar no livro de Daniel, esses versos anteriores aqui do capítulo 1. Você se lembra que Daniel ele fez uma proposta lá ao chefe dos eunucos? A proposta no sentido da alimentação? Olha, Sim. teste conosco 10 dias. E 10 dias depois, eles estavam mais corados, com mais saúde do que os demais. Foi levado diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor diz o texto que nós vimos aqui, capítulo 1, verso 20, que o rei os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores da Babilônia. Aqui está o quê? O ciúme deles. Tudo que foi perguntado a esses jovens, eles responderam ali no pé da letra. Então, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais conhecedores, mais doutos, etc. Não é? Mais inteligentes. E Daniel e seus amigos, eles se destacaram todo o tempo que ficaram na Babilônia. E isso aí foi algo que aconteceu de forma rápida. Então, quando eles são convocados para ir à presença do rei Nabucodonosor, aqui quando ele tem um sonho, eles deixaram Daniel de lado. Por quê? Porque eles sabiam que se Daniel fosse, eles seriam ofuscados. Ok? Então, se Daniel fosse, eles seriam ofuscados. Por quê? Daniel iria dar a interpretação. Mas tudo isso você vê a permissão de Deus. E, ao mesmo tempo, o cuidado de Deus. Veja, no capítulo 1, eles ganham o respeito do chefe dos eunucos, eles ganham o respeito do rei, e, de alguma forma, no capítulo 2, eles ganharam também o respeito do chefe da guarda, que se chamava Arioque. Porque quando sai o decreto e todos os sábios, vamos dizer assim, estão sendo recolhidos para que sejam executados, Daniel chega aqui para o comandante, né, o chefe da guarda, e diz: vem cá, o que está acontecendo? E ele explica. E ele pede ao chefe da guarda que, olha, me leve até o rei. E ele foi levado. E quando ele chega diante do rei, ele diz: olha, versículo 17, assim, então Daniel foi, antes um pouquinho, 16, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu um tempo. Para quê? Para ele revelar o sonho. E no versículo 17 em diante, até o 17, 18, diz que eles foram para casa,
Ele foi para casa, comunicou aos seus amigos, aos seus três amigos: olha, nós estamos com um problema, nós temos que buscar o Senhor. Está acontecendo isso, isso e isso. E a palavra de Deus vem nos dizendo no verso 19 que foi revelado a Daniel aquilo que o rei havia sonhado. E do verso 19 aí em diante, Daniel e seus companheiros, eles louvam a Deus, eles exaltam a Deus por Deus ter dado a eles a revelação. Bem, no versículo 25, quando cumpriu-se o prazo que Daniel havia pedido, o versículo 25, Daniel ele é introduzido na presença do rei, e o rei pergunta a ele: vem cá, é você que vai me dar a interpretação? Está aí no versículo 26. Daniel poderia ter dito assim: sim, eu estou aqui para dar a interpretação ao rei. Mas olha como que Daniel, como que um servo de Deus age nesse momento. Respondeu Daniel no verso 27 e disse assim: olha, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. 28. Mas há um reino, um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Queridos, na semana passada, a Mariana, ela leu aí uma quantidade de textos, e esses textos, todos eles traziam a mesma mensagem. Esse aqui é o que nós lemos agora: há um Deus nos céus. Daniel, ele não puxa a glória, Mariana, para ele. Ele poderia dizer: não, Deus, eu vou revelar ao rei aqui, o meu Deus me falou, coisa e tal. Não. Daniel, ele é somente um instrumento de Deus. Quem merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação é Deus. Então ele diz: há um Deus no céu. Esse Deus é soberano. Esse Deus, ele está acima de todo e qualquer poder, toda e qualquer potestade. E ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser. Quando? Então, Mariana, você leu todos esses versos aí semana passada para nós, está lembrada? Sim. Hã? Então, a sentença divina nas profecias de Daniel, ela é repetitiva. Daniel é um livro para os últimos dias. O que há de ser futuramente se refere ainda a dias muito distantes, nos últimos dias, dias ainda distantes, no tempo do fim, até o tempo do fim e ao fim dos dias. Então, a gente encontra aí pelo menos 8 vezes no livro de Daniel, mostrando para nós que suas profecias têm a ver com um termo chamado escatologia, que são acontecimentos do tempo do fim. Bem, se você dá um avanço aqui, no versículo 31, Daniel ele começa a falar para o rei: o rei, é o seguinte, tu estavas olhando nas tuas visões da noite, e eis uma grande estátua. Imagina, gente, à medida que Daniel ia falando, ponto por ponto, parte por parte, do que o rei havia sonhado, ia descortinando na mente do rei o seu sonho. Então, veja, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Bom, o verso seguinte diz que a cabeça dessa estátua era de que metal? Ouro. Ouro, O peito e os braços, prata, Prata, os Prata. quadris, Bronze. Bronze. as pernas Ferro. ferro, de ferro, os pés. Ferro e barro. E no versículo 34, o que nós lemos aí, Letícia? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos.
feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Olha, eu fico imaginando aqui Nabucodonosor se levantando do trono, batendo palmas. Puxa vida, foi isso mesmo que eu sonhei. Mas espera aí, o que que isso quer dizer? O que que isso significa? Qual é a interpretação de tudo isso? Então, veja, a primeira parte, Daniel já tinha feito, pelo poder de Deus, revelar ao rei o que ele havia sonhado. Sonhado. Bem, mas surge para a gente uma pergunta. Por que uma estátua? Sendo que Deus condena a idolatria. Né? Segundo mandamento da lei de Deus, diz assim, ó, não farás para ti nenhuma obra de escultura, nenhuma imagem de escultura, não te prostres a ela, não adore, enfim. Não é? Deus condena a adoração a imagens. Mas olha, a estátua, o que ela era? A estátua usada, ela é usada por Deus como uma ilustração para o entendimento do que vai ser exposto. Querem ver um outro exemplo muito claro nas Escrituras de que Deus usa imagens para ensinar? É o santuário. Quando você olha para o santuário, as cortinas internas do santuário têm bordados de querubins. A Arca da Aliança tem 2 querubins em cima dela, em cima do propiciatório. Então, é a forma de Deus ensinar. Mas aqui na Babilônia, eles estavam acostumados com deuses em forma humana, como no Egito, como os filisteus. Então, o que que Deus faz para tornar conhecido aquilo que ele queria ensinar? Isso aqui em vermelho, olha. Deus se utiliza do conhecido para revelar o desconhecido. Deus se utilizou de uma estátua que era conhecido para o rei, né? Semelhante aos deuses deles, para trazer a ele o quê? Um ensinamento desconhecido, que era a profecia. Ok? Deu para entender? Deu para a gente Sim. entender? Tá ok? Então vamos lá. Isso, essa colocação aqui, ela é muito interessante quando você estuda tanto Apocalipse quanto Daniel e outras profecias. Deus se utilizando de algo conhecido para revelar o desconhecido. Querem ver quem fez isso com muita frequência? Não em profecia, mas em parábolas? Jesus. Jesus ele tomava algo que era conhecido pelo povo e trazia dentro daquilo ali uma mensagem espiritual. Exemplo: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Há uma parte que caiu no meio de pedregais, cresceu rapidamente, mas veio o sol e queimou. Uma parte caiu entre os espinheiros, cresceu, mas foi sufocado pelos espinhos. Uma parte caiu em boa terra e produziu muitos frutos. 30, 60, 100 por um. Bem, Jesus ensinou aquilo ali. As pessoas foram embora para suas casas. Um dia, quando elas estivessem viajando, caminhando, e vissem o semeador lançando a semente, elas iriam se lembrar daquilo que Jesus havia ensinado. Então, por parábolas, esse era o meio de Jesus ensinar. Em profecia, não é muito diferente. Deus toma o conhecido, que é familiar a nós, e tenta revelar para nós, dentro daquilo que a gente conhece, aquilo que é desconhecido até então. Bom, o que é Daniel 2? Veja, o que que o rei sonhou? Vamos lá. Uma estátua, uma grande estátua, com grande esplendor.
Só relembrando, a cabeça era de quê? Ouro, Ouro, Ouro. O peito e os braços? prata, prata, Prata. Prata. Os quadris? bronze, Bronze. Os pés? ferro e barro, As pernas? ferro, E, de repente, uma pedra é cortada, ou seja, lançada, sem auxílio de mãos, e destrói toda aquela estátua. E o verso 35 vem dizendo que esmiuçou tudo e a pedra encheu a terra. Bem, o que é Daniel 2? O que é esse relato? É um resumo de toda a história das nações, desde Babilônia até a volta de Jesus. Em Daniel 2 é nos apresentado o quê? A desvalorização das nações, o declínio das nações, representadas por metais e, por último, o barro, misturado aí com um metal. Ok? Então, vamos ver cada uma dessas partes, o que simboliza. Primeiro, entenda isso aqui. É o verso 37. Daniel ele começa a explicar para o rei o que cada uma daquelas partes simboliza. Mariana, por gentileza, verso 37 e 38, poderia ler para nós? Sim. Tu, ó rei, o rei de reis, a quem o Deus do céu confiou o reino, e o poder, e a força e a glória, a cuja mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que ele habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todo eles. Tu és a cabeça de ouro. Obrigado, Mariana. Olha a mensagem de Deus para o rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, Daniel está dizendo, tu é rei de reis, ou seja, você conquistou impérios, você conquistou reis, então você está acima dos reis terrenos. Mas entenda uma coisa: o Deus do céu te tem dado o reino. Não é você que conquistou, o Deus do céu te deu um reino, te fez conquistar os reinos. Ele te deu poder, ele te deu força e ele te deu glória, majestade. Sabe, Daniel está falando para um rei que não conhece Deus, mas Daniel está revelando Deus para esse rei, ok? E aqui tem que ser entendido que o que você tem foi Deus quem te deu. deu. Entenda isso, rei. O que você tem foi Deus quem te deu. Então, onde quer, quando fala do domínio da Babilônia, muito extenso, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves dos céus, ele entregou tudo na tua mão. Espera aí. O que que Daniel está dizendo que Nabucodonosor, um rei ímpio, Deus está dizendo que Nabucodonosor deve ser o quê? O que ele é o quê? Um administrador, um mordomo daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Queridos, pense nisso agora aí, você. Deus te deu bens, dons. O que que você é em relação aos dons que Deus te deu, aos filhos que Deus te deu, eh, aos sentidos que Deus te deu? O que que Deus espera que você seja com tudo isso que Ele tem dado? Se eu perguntasse assim, a casa que você tem é tua? O carro que você tem é teu? Os filhos que você tem são teus? O que que você me diria? Tudo pertence a Deus, somos só administradores. Tudo, Heloísa, tudo pertence a Deus.
nós só cuidamos daquilo que pertence a Deus. Se você tem dúvida disso, pegue o Salmo 24, versículo 1. Lá, Deus diz assim: minha é a terra e toda a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Então, tudo que temos e somos, pertencemos a Deus, ou pertencem a Deus. Mas quando chega lá no finalzinho dessa declaração, Daniel diz assim: olha, tu és a cabeça de ouro. Daquela estátua, tu és a cabeça de ouro. Eu pergunto a você, se nós fôssemos dividir o corpo humano como a biologia divide, qual é a parte mais curta do corpo? É a cabeça? É o Cabeça. pescoço? O pescoço? Se um dia eu pergunto, olha só para descontrair um pouquinho, Mariana, Letícia. Um dia eu perguntei, assim, num grupo igual a gente está aqui, eu perguntei qual a parte mais longa do corpo. Eu pensei que a pessoa fosse me dizer que era as pernas da estátua. Sabe o que a pessoa me respondeu? A língua. A língua. É verdade, é verdade. Mas olha só, aqui na estátua, a parte mais curta é a cabeça. Cabeça. Isso é indicativo de que o reino da Babilônia, embora fosse ali um reino áureo, não é? Rico, imponente, ele iria durar pouco tempo. Veja, o auge da Babilônia foi alcançado aqui no ano 605 e a sua queda foi no ano 539. Mais ou menos, quantos anos depois? Mais ou menos 70 anos depois. Ok? Mais ou menos. Aqui daria 61 mais 5, 66, né? Desde o auge até a sua queda. Então, corresponde o quê? A essa parte mais curta, né? Aqui do corpo humano, sendo uma referência à Babilônia. Ok. Mas e aí? Babilônia acabou? Teria outro império para dominar sobre o mundo? E nós vamos para o segundo império. E no versículo 39, nós vimos aqui o 37 e 38 falando da Babilônia. E o versículo 39, a metade dele, fala de um outro império, de um outro reino que assumiria aí a. Houve uma queda aqui, eu não sei se foi a minha internet ou se foi o sistema. Então, queridos, Babilônia ela não ia dominar para sempre. Ela teria um tempo de domínio. E o verso 39 diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. É interessante nós olharmos para essa profecia. Nós falamos há pouco sobre a desvalorização das nações, nós falamos sobre o declínio das nações, e nesse verso aqui já encontramos essa referência: inferior ao teu. Ok? Babilônia domina o mundo com toda a sua imponência, mas surgiria um reino inferior a ela que a derrotaria, e ela daria lugar a esse reino. Então, Paulinho, no ano 539, é descrito lá no capítulo 5 de Daniel a invasão dos medos e dos persas através de dois reis, Ciro, que era persa, e Dario, que era medo, da Média. Os dois se uniram para conquistar o quê? Babilônia. Sabe uma coisa fantástica que eu olho para as escrituras, Letícia, Mariana, Marcos, Rian? 200 anos antes, teve um profeta chamado Isaías. No finalzinho do capítulo 44 e o início do capítulo 45 de Isaías, Ciro já era mencionado. O Ciro que conquistou a Babilônia, Deus chama Ciro, Ciro, o meu pastor, Ciro, o meu ungido. Ok?
Vem falando que Ciro seria trevas para a Babilônia e seria luz para o povo de Deus que estava na escravidão. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando os medos e os persas invadem a Babilônia, primeira coisa que eles fazem, eles decretam que os judeus estavam livres, podiam voltar para casa. Ok? O período persa, ele durou mais ou menos também 200 anos. Do ano 539, quando a Babilônia caiu, até o ano 331. Os medos e os persas dominaram o mundo. E o mais interessante foi como os soldados persas, eles entraram na Babilônia. O rio Eufrates passava serpenteando o meio da cidade da Babilônia, e um rio volumoso, caudaloso. E o que acontece? O capítulo 5 lá vem dizendo que em um dia de grande tensão para o reino da Babilônia, o rei Belsazar, que era um corregente com o pai, ele resolve dar uma festa. Imagina, Babilônia está sendo ameaçada por todos os lados e o camarada vai dar uma festa. E naquele dia daquela festa, enquanto estavam lá bebendo, estavam comendo, estavam se prostituindo, porque as festas tinham tudo isso, os medos e os persas desviaram o curso do rio Eufrates. Paulinho, acabou, ninguém reparou que Acabou a festa. Oi? Acabou a festa lá dos camaradas lá, ó. Os caras invadiram, tomou tudo. Só matar uma curiosidade, ô, Tevan. O Dario aí é o cara do Irã, não era aquele que brigou lá no Irã, antigo Irã? Quer dizer, eram os persas, que Sim. tomavam conta do Irã de hoje, né? É o Sim. Dario que mandava lá na época, não é isso? É verdade, é verdade. Embora, Paulinho, que esse Dario aí, da Média, ele só reinou 2 anos depois da tomada da Babilônia. Entendeu? Ele morreu, vamos dizer, não tão idoso, mas ele morreu razoavelmente aí jovem, né? Mas esse camarada aqui, juntamente com Ciro, eles desviaram o rio e eles resgataram, deram liberdade ao povo judeu que voltasse para casa. Hoje, quando você vê a guerra aí acontecendo entre Irã e Israel, eu olho lá para trás, fico pensando, meu Deus, lá atrás, o povo iraniano, lá na época, que eram os persas, eles deram liberdade a Israel. E hoje querem destruir Israel. É, Não é? É estranho, né? Como que a história se desenrola. Mas, queridos, a Pérsia ela também cairia. E no ano 531 aparece um camarada que ele tinha sede de sucesso, ele tinha sede de conquista. Alguém se lembra quem foi ele? Alexandre. Não está mais compartilhando a tela, hein? Não? Não. Ô, gente. Então, peraí. Vai que na tela tem a cola, né? Deixa eu ver aqui, porque depois que travou, sumiu tudo. sim. Peraí que eu compartilho já. Obrigado por ter avisado. Tá chegando aí para vocês. Chegou? Sim. Chegou. Hã? Então, vejam aqui. Alexandre, quando seu pai morre, Alexandre ele toma, vamos dizer, o domínio do reino grego. E a palavra de Deus, continuando aqui o verso 39, você vai encontrar assim, ó, e um terceiro reino de bronze ou de metal, em algumas Bíblias, o qual terá domínio
sobre toda a terra. Gente, quando a gente lê sobre a história de Alexandre, você vê assim um absurdo. O camarada, aos 30 e poucos anos, aos 30, se não me falha a memória, aos 33 anos, que é quando ele morre, quando chega próximo dessa idade aí, ele já estava indo em direção às Índias, ele queria conquistar as Índias, ele queria ir em direção à Europa, mas lhe faltou recursos para conquistar o que ele queria conquistar. E o texto sagrado vem dizendo, um terceiro reino de bronze, de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E esse foi o reino grego, simbolizado aí pelos quadris de bronze. E o reino grego agora já diminuiu um pouco o seu tempo, mais ou menos 150 anos, aí aproximadamente, do ano 331 ao ano 168 a.C. O que aconteceu aqui? No ano 168, o reino grego, que foi um reino forte, dominador, né, conquistador, esse reino havia caído em decadência interna. Por quê? Com a morte de Alexandre, Alexandre ele tinha 4 homens de confiança, 4 generais, e com a morte de Alexandre, o reino grego foi dividido entre esses 4 generais. Então, aquele reino que era forte, agora dividido, tornou-se frágil ou fragilizado. Não é? Bem, mas no ano 168, surge no mundo, vindo da Europa, surge um reino que estava em ascendência, estava crescendo. Esse reino é Roma, simbolizado pelas pernas da estátua. Capítulo 2, verso 40, o que nós lemos? O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Olha só, Roma ela chega para dominar pela força. Aqui ela é simbolizada pelo reino de ferro. Diz que o ferro esmiuça, ele quebra. Ou seja, quem não se sujeitasse ao domínio de Roma seria aniquilado. E você vai ver isso na história, que reinos foram aniquilados através do poder férreo de Roma. Mas veja, qual é a parte mais longa do corpo sem ser a língua? Pernas. São as pernas. São as pernas, né? E se você observar, do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo, você vai ter aí mais ou menos 644 anos que o Império Romano teve a sua existência pelo poder férreo. Então, imagina, durante 600 anos aproximadamente, Roma durou. Só um detalhe. Aqui atrás, você vê uma estátua, um peito, né, um peitoral, com os braços cruzados. Vocês se lembram que nós falamos da Média e da Pérsia, Ciro e Dario, que se uniram para conquistar a Babilônia? Quando você vem para as pernas, também não é diferente. Você vai encontrar aqui dentro desse império, você vai encontrar 2 tipos de Roma, 2 tipos de governo. O primeiro é a Roma imperial. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem no tempo da Roma imperial, aquela Roma que estava conquistando tudo que ela pudesse. Mais tarde, a Roma imperial sairia de cena e entraria
a segunda parte de Roma, a segunda fase de Roma, que era a Roma papal. Então aqui era chamado Roma pagã e aqui é Roma papal, né? Uma perna apontava para a Roma pagã e a outra perna para a Roma papal. E todas elas teriam aí o seu tempo, né? Mas um detalhe que me chama a atenção é o seguinte: são os pés. Quanto tempo duraria Roma? Vocês me dizem. Quanto tempo duraria Roma? Nesse momento aí não é mais só Roma, né? Está bem fragilizado com barro misturado, né? Sabe, Ô, Letícia? Lotecan, Oi. pode. Então, quando a gente vê lá no início da estátua que tu falou, né? Tinha uma sucessão, né? O ouro, a prata, o bronze e o ferro. E depois do ferro viria a pedra sem auxílio de mão de homem. Então, Roma vai durar até o fim, né? Segundo, assim, Ah, a Marcos, imagem da muito bem, Marcos. Você vê, nos pés você tem fragmentos das pernas. Olha só, esses versos aí. Quem pode ler esse verso 41 até o 43 para nós? E quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma causa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Obrigado, Marcos. Você observa no verso 41, quanto ao que viste dos pés, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Roma não é somente as pernas. Roma também está presente nos pés. Se o Império Romano ele se dividiu, se esfacelou no ano 476, foi a data que a gente viu aqui um pouquinho antes, olha só. No ano 476, as tribos bárbaras aqui já tinham invadido o território romano e esfacelados o Império Romano. Esfacelado em quantas partes? Hoje, Quantos dedos você tem nos pés? ah, os 10 dedos, que é os 10 países. Não é? Então veja bem, Roma ela se dividiu, o grande império se dividiu em 10 partes. É o que formou a Europa. Não é? Você tem aí vários países ainda hoje que Alemanha, Portugal, Suíça, França, Itália, que mais? Espanha, fazem parte, Alemanha, né? Fazem parte aqui dos 10 dedos, ok? Só que fragmentada. Então as pernas foram fragmentadas. E, vamos dizer assim, os fragmentos de Roma, aqui através do ferro, vão se estender até a volta de Jesus. O que me chama a atenção é que foi fragmentado. Você já tentou reconstruir um vaso quebrado? Já. Sandra tem aqui três, Enfeite. três enfeites aqui que são, vamos dizer, tipo jarros. E um deles, dois, eu acho, quebraram, Enganei. né? Ela pegou e colou.
Estão lá, bonitinhos. Sabe por que colou? Porque eram do mesmo material. Mas quando você vem aqui para esses pés da estátua, é parte de ferro e em parte de barro. E a profecia está dizendo que o barro e o ferro não se ligam ao outro. Em um dado momento aqui, você vai ver que. Deixa eu ver. Aqui, ó. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de louro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Então, na Europa, no período da Idade Média, o que aconteceu? O duque da Espanha casava com a princesa lá da Alemanha, e assim eles foram criando laços familiares para unificar novamente a Europa. A pergunta é: conseguiram? Não, Por que não? eu não sei, mas acho que não, né? Sabe por São que tudo não, Letícia? independentes um do outro, né? Sabe por que não? Porque aqui ela diz, olha, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. É Deus que está dizendo, iam até tentar, mas não se ligariam um ao outro. Se você vê as causas da Primeira Grande Guerra, foi devido a essa mistura, essa tentativa de unificação. Quando foi, agora não tão distante, sei lá, 30 anos atrás, sei lá, veio a zona do euro. Todos os países da Europa iriam ter uma moeda única. Novamente, a tentativa de unificação. Aí você vê que um país saiu, o outro saiu, e só tem hoje, dentro dessa unificação do euro, somente um país que é forte, somente a Alemanha. Então, O Tervan, é interessante que na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão, o rei da Inglaterra e o czar da Rússia, eles eram primos, né? E aí você vê um guerreando contra o outro, né? Na Primeira exato, Guerra Marco. Mundial. Você vê, nisso aí eram o quê? Parentes. Essa tentativa de unificação que não aconteceu. Bom, isso aí estava na profecia, ok? Isso estava na profecia. Mas você viu que houve uma decadência? Ouro, prata, bronze, ferro e agora uma mistura, e essa mistura tem barro envolvido. Exatamente nesse período aí dos pés, né? Aponta aí o esfacelamento do Império Romano e, ao mesmo tempo, o esfacelamento do mundo. Então, no quinto século, o Império Romano se esfacelou, tá certo? E os pés da estátua, vamos dizer assim, é o período, é a parte de maior fragilidade. Por quê? Porque corresponde aos dias em que nós vivemos. O que vem depois dos dedos? Se você, Não. pega a cabeça, bom, depois da cabeça vem o tórax. Depois do tórax vem os quadris. Depois dos quadris vem as pernas. Bom, depois das pernas vem os pés. Mas e depois dos pés? Tudo que está à volta, mas já não faz mais parte do corpo. Não tem mais nada. Então a escatologia bíblica, ela indica para a gente o quê? Que está às portas. E é de grande grandeza universal o próximo reino. Mas não tem na estátua mais nada. Então, qual é o reino que vai dominar o mundo? Eu coloquei lá no terceiro, quarto slide lá, seria os Estados Unidos? Seria a Rússia? Seria a China? Vai ser o reino de Deus. Exatamente. Só para relembrar, Letícia, porque eu tenho uma memória muito curta para isso, leia de novo o verso 34. Foi o verso que você leu lá atrás. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, veja bem, o texto diz: uma pedra, Mariana, foi lançada do monte sem o auxílio de mãos e atingiu a estátua.
As estátuas são reinos humanos. Aquela pedra, sem o auxílio de mãos humanas, atinge a estátua. Então, aqui, agora o verso 44, 10 versos depois, o texto diz assim: mas nos dias desses reis, quais? Os 10. Os 10 dedos. A fragilidade do mundo. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Se essa pedra não cai no pé, cai em outra parte da estátua, correria o risco de ficar alguma coisa em pé ainda, né? Por isso que é Sim. nos pés. E se você pegar o versículo 45 e o versículo 35, você vai ver que tudo foi esmiuçado. Não é isso que diz aí? Sim. Então, vamos lá. O versículo 45 diz assim, olha. Como isso? Sim, quem lê para a gente aí? Eu ia ler. Sim, por favor. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Você observou? Deus mostra a Nabucodonosor algo que iria acontecer futuramente. Bom, o Sim. foco do capítulo 2 é Babilônia? Não, Não? acho que é todo o tempo. Ah, Heloísa, o foco do capítulo 2 é a Grécia? Não, Paulinho, seria Hum. aí Roma? Não. Marcos, seria a Medo-Pérsia? Não, O foco do capítulo 2 são os pés em parte de ferro, em parte de barro? não. Também não. Então, o foco, o que que é? A volta de Deus. Deus. O foco é a pedra. Por quê? A pedra, ela é símbolo da volta de Jesus. Então, qual reino Deus irá estabelecer e não será jamais destruído? A pedra que atinge os pés ali, na parte mais frágil, essa pedra representa a volta de Jesus em nossos dias. Queridos, entenda uma coisa. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Não sei. Ele pode voltar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Pode. Ele pode voltar. Está todo mundo falando aí em 2027, 2030. Pode voltar em 2030? Pode. Pode voltar em 2050? Pode. Eu só sei dizer para você uma coisa: nós não temos tanto tempo pela frente. Veja, antes dessa, aqui a gente está vivendo ali os pés da estátua, a ponta dos dedos dessa estátua, os últimos dias. Jesus está às portas. Bom, sendo que Jesus está às portas, olha só, os dias atuais correspondem aos pés da estátua. Nunca houve um período tão frágil como esse que nós estamos vivendo. A palavra de Porque o Deus, ser ela diz, humano mesmo, né, tá mais frágil, né? O ser humano mesmo. sim, Letícia, sim, com certeza, com certeza. A fragilidade a gente vê em tudo. A gente anda nas ruas, a gente vê nos olhos das pessoas uma incerteza com respeito a tudo, uma insegurança com respeito a tudo. Isso aí é fragilidade. Então, veja, Jesus voltará, diz a Bíblia, à meia-noite da história desse mundo. Mas não é à meia-noite no sentido horário. Olha, agora são 9 horas. Não é daqui a 3 horas, né? Não, não é nesse sentido. Mas quando o mundo chegasse numa condição de trevas, do pecado, né? Trevas extremas, e eu vou dizer para você, olhe o mundo ao teu redor e
você vai ver que nós estamos vivendo esse momento. Bem, para nós encerrarmos, eu quero deixar uma coisa na mente de vocês, para que vocês pensem. A estátua atingiu, ou melhor, a pedra atingiu a estátua nos pés, ok? Quantos dedos tinham lá? 10. 10. Então, peraí, quando Jesus voltar, só vai ter, então, 10 reinos, é isso? Olha só. As nações, elas estão se dividindo em blocos econômicos, um total de 10, assim como os dedos da estátua. Apocalipse capítulo 17, lá vem nos dizendo no verso 12 e 13, de 10 reinos que darão à besta a autoridade e poder que possuem. Então, Apocalipse 17, lá separa da seguinte forma: o mundo estará dividido em 10 reinos e, por outro lado, a besta. Quando você vai para os pés da estátua, a lista é dividida em quantas partes? O 10 também, né? Se for só os dedos, é 10 também, né? 2: barro Dois. e ferro. Ah, sim, 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 é Entendeu? verdade. Então, veja um detalhe curioso. A besta, lá de Apocalipse 17, é essa parte de ferro aqui. E os 10 reinos é essa parte de barro aqui. Lá Apocalipse 17, os reinos, eles estão fragilizados. E eles entregam que o pouco que lhe resta de poder, a sua autoridade, eles entregam isso à besta. Aquele poder, aquele regime que vai estar regendo o mundo nesta época e por ocasião da volta de Jesus. Então entendam isso. Isso aqui a gente vai estudar lá em Apocalipse, mas você já vai pensando. A divisão do mundo em 10 partes globalizadas hoje está quase concluída. Até o ano passado, 8 partes já estavam formadas, 8 blocos. Está faltando somente 2. O que falta para que esses 2 blocos sejam formados? Nada. De repente, essa guerra que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio vai possibilitar isso aí. Sabe o que eu digo para vocês? Jesus está às portas. Amém. Jesus está voltando. 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ou venham ao arrependimento, ao arrepender-se. Queridos, talvez você possa pensar assim: Jesus ainda não veio porque falta pregar o evangelho ao mundo inteiro. Mateus 24,14 diz: e será pregado o evangelho do reino a todo mundo, e então virá o fim. Sabe, não pense isso. Talvez Jesus ainda não voltou por tua causa. Talvez Jesus ainda não voltou, porque se ele voltasse, tivesse voltado ontem, eu estaria perdido, você estaria perdido. Então, o que ele faz? Ele estica um pouquinho o tempo para alcançar você, para alcançar muitos, muitos mais. O planeta Terra é objeto do supremo cuidado de Deus. Eu minimizaria isso aí e diria: você é objeto do supremo cuidado de Deus. Não pense que Jesus ainda não veio, porque o mundo não se tornou conhecedor da sua palavra. Deus está esperando por você. Deus está esperando por mim. Então que Deus, na sua infinita misericórdia, ele tenha permissão tua para te preparar para este grande dia aí. E seja este o teu maior desejo. Ver Jesus voltar e poder dizer: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos
e jubilaremos. Então, que Deus ele te abençoe grandiosamente e que cada dia que você abrir a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, deixe ele preparar você para esse grande dia. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pela palavra profética, pois ela nos ensina, ela nos mostra que nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. A tua palavra, Senhor, nos mostra que Jesus está às portas e que ainda resta um pouquinho de tempo para nós colocarmos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui veio nesta noite, aqueles que vão assistir esse estudo depois, que todos nós sejamos cheios da tua graça, do teu Espírito e do poder dos alvitres. Que nós te suplicamos nessa noite, por favor, toma o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor, e opere em nós aquilo que o Senhor quiser, pois assim te permitimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, olha, vocês têm um bom feriado. Aqueles que trabalham tenham um bom feriado. Aqueles que não trabalham, que tenham também um dia sem fazer nada. Que sejam tudo abençoados. Tá bom? Olha, boa semana para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Fiquem Amém. todos com Deus. Boa Amém. noite. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite. Boa Amanhã noite. nós vamos comer bolo.